Nesta campanha interna no PSD, sabe-se que tem o apoio de uma parte muito substancial das estruturas do partido. Tem o apoio, por exemplo, de Vítor Martins, que é líder da Conselhia de Aveiro. Em 2020, quando Vítor Martins concorreu a esse cargo, era diretor operacional de um lar de terceira idade e houve uma carrinha dele que foi usada para transportar idosos em cadeira de rodas para votarem. Espera que Vítor Martins faça o mesmo por si neste sábado? Eu não divido os militantes do PSD em estruturas e não estruturas. Até na maioria dos casos, o que acontece são pessoas que dão o seu apoio a título pessoal. Pronto, e, portanto... Aqui o ponto é quando mobilizam o apoio de outros, nomeadamente de idosos em cadeiras de rodas, a serem transportados em carrinhas do lar de que é diretor operacional. Bom, mas isso, sinceramente, eu não tenho conhecimento desse facto. Nós escrevemos sobre isso. Certo, está bem, mas estou eu a dizer não que conhece. não conheço, não. Até posso ter lido na altura, mas não me recordo desse facto, portanto não sei. Agora, o que digo é, do meu ponto de vista, as eleições são obviamente livres, não é? O PSD tem ou não um problema de caciquismo? O momento do voto é um momento absolutamente individual e, portanto, ninguém vai votar pressionado. Eu pelo menos, as cabines de voto que eu conheci e as assembleias de voto, onde estão os presidentes, onde estão os delegados das várias listas, não permitem que ninguém influencie outro. Se vencer as legislativas, mas não conseguir formar maioria com a IL e o CDS, e por isso precisar naturalmente do PS para aprovar o seu orçamento, faz o quê exatamente? Negocia com os socialistas? Repara, o que lhe digo é o seguinte, neste momento temos as eleições internas do PSD já daqui a 2 dias, no dia 27, e o meu foco é, se vencer essas eleições, o PSD vai se apresentar aos eleitores... Com uma vocação maioritária, nós sabemos. Eu sei, portanto, vai se apresentar aos eleitores para ganhar as eleições. E para ganhar as eleições, procurando uma maioria estável. E essa maioria estável, de preferência, passaria por uma maioria absoluta. É uma questão preferencial, não é como muitos dizem, uma obsessão, não é? Isso depende do eleitorado. O eleitorado é soberano para cada um por si, mais uma vez, com voto livre individual. Portanto, nós não podemos saber qual é o resultado final, a não ser depois dos votos estarem devidamente depositados nas urnas e das urnas abertas. E, portanto, depois disso, evidentemente que a nossa candidatura visa uma maioria para o PSD, uma maioria estável que lhe permita governar. E, portanto, eu vou focar-me nisso. E, portanto, não vou fazer tabuleiro de xadrez, não vou fazer jogos de xadrez, não vou entrar na aritmética que muitos querem entrar, porque a minha intenção é ganhar as eleições, não é traçar os cenários. Que é uma questão importante quando os portugueses forem desafiados a escolher entre si e António Costa, perceber que condições é que oferece de governabilidade. Se nos diz que a sua preferência é a maioria absoluta, a sua segunda opção será um governo estável à direita, com CDS e IL, se isso falhar, o que é que dirá aos portugueses? O que é que fará? Não, o que eu disse já respondi essa pergunta. Nós podemos também governar com um governo minoritário, que nesse caso terá que fazer, terá que garantir que as suas leis vão passando. Isso pressupõe portanto, uma negociação com o PS, na medida em que não esperas repare, naturalmente que o PS passe cheques em branco. Eu já vi, peço desculpa, lembro muito bem do governo minoritário Cavaco Silva, 85, 87, portanto já vi governos minoritários do PSD, que até foram dos mais reformistas que Portugal alguma vez teve. O primeiro orçamento de Cavaco Silva foi viabilizado pelo PS. Portanto, estou a dizer depois de horas e horas de negociações, como aliás os jornais contam da época. Na altura tinha o PRD, não é? Portanto, mas o PS foi... aliás, Cavaco Silva queixou-se de ter sido impossibilitado na altura de impor as reformas que queria, precisamente por causa da oposição. A verdade é que fez imensas reformas, mesmo assim lançou imensas, e depois ganhou com maioria absoluta a seguir em 87. Portanto, é o seu plano. Portanto, não se trata de uma questão de plano, porque nós temos que... O respeito até pelos resultados eleitorais que venham a surgir faz com que não se deva, neste momento, estar a orientar, a planificar nesse sentido. Mas deixa-me só insistir neste ponto. O que eu digo, eu insisto no meu ponto, e o meu ponto é claro. Terá de negociar naturalmente com o PS. Não espera que o PS dê um cheque em branco ao PSD. Há uma coisa que eu lhe vou dizer. Eu até hoje... Não sei porque é que não fazem, até hoje nunca vi o PS a dar apoio ao PSD em nenhum governo minoritário. Não vi nessa altura, não vi verdadeiramente em 2011, não vi em 2015 em que as questões se puseram. Portanto, o que aconteceu na história portuguesa é o contrário. Houve governos PS minoritários que tiveram a colaboração do PSD e muitas vezes não negociada. Por exemplo, a doutora Ferreira Leite o que fez foi viabilizou um orçamento do engenheiro Sócrates sem negociar nada.
em 2010 ou em 2009 ainda, talvez. E, portanto, por isso simplesmente disse, eu não quero negociar nada porque eu não me revejo nesta política, mas, dado que houve eleições, vou dar uma... É isso que espera que o PS não, faça. não é o que espero, só estou a dizer, há várias soluções. Aquilo que eu vou fazer, e que não podem esperar que eu faça outra coisa, é, sendo eleito líder do PSD e candidato a primeiro-ministro, propor aos portugueses, sem ambiguidades, uma visão clara para o país, que possa ter um apoio maioritário que leve a que o PSD vá liderar o governo. Essa será a proposta. E para fazer isso, nós não podemos apresentar-nos como uma espécie de sucedâneo, ou substituto, ou complemento, ou suplemento do Partido Socialista. Porque senão não há diferenças entre uns e outros. Nós queremos ser uma alternativa clara. Sim, Este é o objetivo do PSD. O ponto não é esse, o ponto é... Não, o ponto é esse mesmo. Há muitos milhares de portugueses que lhe vão dar o seu voto e que quererão saber o que é que fará com ele numa série de circunstâncias. Certo, e os E portugueses por isso a única clareza que lhe pedimos é a de saber se, tal como Cavaco Silva fez em 1985, planeia negociar com o PS para ter a aprovação do seu orçamento. Aliás, na altura até vários jornais escreveram que Cavaco Silva teve que engolir sapos vivos, se também admite engolir sapos vivos para poder ter a aprovação. Há uma coisa que eu lhe quero dizer, o seguinte: na altura, Cavaco Silva rompeu com o Bloco Central. É que às vezes falam das coisas em abstrato. Desculpa. Nós estamos a falar do Bloco Central. Estamos a ser muito concretos. Não, rompeu, não. O PS aprovou e Cavaco Silva negociou com o PS a aprovação do seu primeiro orçamento. Mais concreto que isto é impossível. Vamos cá ver. Quero dizer o seguinte. E nas eleições apresentou-se como alternativa. E é isso que eu vou fazer. Aqui há uma coisa que nós não podemos... e o que os eleitores querem saber... Os eleitores não querem saber de cálculos aritméticos. Peço desculpa. Há aqui um enfoque que está errado. Desculpa. Mas não foi o PSD que criticou o António Costa por ter pegado no voto que recebeu em 2015 e ter ido negociar com a geringonça sem alertar os eleitores? Não, peço desculpa. Só estamos a tentar impedir que isso aconteça. Não há qualquer comparação entre as duas situações, porque no caso do Bloco de Esquerda e do PCP estamos a falar de partidos que não comungam de um consenso, que é o consenso europeu, o consenso atlântico. E, portanto, estamos a falar de uma coisa altamente imprevisível com a qual ninguém podia contar. Não estamos a falar de um jogo parlamentar tradicional. Pelo contrário, até se considerou que houve uma ruptura e uma mudança para o futuro. Portanto, foi o que se considerou. Dependemos de estar disposto a jogar o jogo parlamentar tradicional com o PS. Não tenho que depender nada, porque aquilo que eu digo eu vou repetir. E vou repetir com toda a serenidade e com toda a calma, que é o seguinte: o PSD quer ser uma alternativa clara, uma alternativa para a criação de riqueza com o objetivo de depois reduzir e combater a pobreza. Porque nós não podemos sustentar o Estado Social, não podemos aumentar os salários mínimos e médios, não podemos aumentar as pensões, não podemos criar melhores condições de vida, não podemos criar um elevador social se não criarmos riqueza. E é esta alternativa que se vai apresentar aos portugueses. E ela vai se apresentar como diferenciadora do PS e da sua política dos últimos 6 anos. É isso que acontece. E António Costa é o rosto dessa política destes 6 anos. E, portanto, é esta alternativa que tem de estar aqui verdadeiramente oferecida. E o que os eleitores querem saber neste momento, como eu digo, não são esses cálculos aritméticos ou o tabuleiro de xadrez ou o jogo de xadrez. O que os portugueses querem saber são quais são as soluções que cada partido tem para resolver esta situação de estagnação, de declínio em que o país se encontra. E se vencer as diretas e eventualmente perder as legislativas, demite-se da liderança do PSD? Repare, sinceramente, neste momento também não vou entrar nesses cenários. Quer dizer, Rui Rio já disse que o fará. Pronto, mas o Dr. Rui Rio é líder há 4 anos, fará o que o Dr. Rui Rio até disse várias coisas, portanto, e ele é responsável pelas suas próprias afirmações. Eu, no que digo a meu respeito, é o seguinte, e já disse, eu, se for eleito líder do PSD, sou candidato a primeiro-ministro para ganhar as eleições. E depois respeitarei os resultados que existirem e naturalmente farei as leituras que tenho que fazer. Respeitará os resultados que não tem outra hipótese, não é? Portanto, qualquer pessoa que seja um democrata, havendo resultados eleitorais, tem de os respeitar, uma vez que eles são livres e justos. Precisamente, como estou a presumir que não esteja apenas a enunciar um lugar comum, o que é que isso quer dizer? Que se demite ou não? Não quer dizer. Quer dizer que fará. Desculpe. Está a tentar retirar da... Não estou a tentar retirar. Não, mas não era isso que eu ia dizer. Está a tentar substituir na liderança do partido a 1 mês das eleições Rui Rio. Não é 1 mês, porque entende... é 2.
a 2 meses. E não é só 2 meses, desculpa, Miguel Pinheiro, que isto é importante dizer. É no calendário regular das eleições do partido. Certo, não, certo. É que não, é que é importante. Não, é que dito assim parece até que alguém fez alguma coisa de extraordinário. Não estou por isso em causa, mas com o argumento de que consigo o partido vai vencer. E aqui o ponto é, se consigo o partido não vencer, se assume alguma responsabilidade e a responsabilidade máxima de sair. Pode dizer-nos que fica, não tem nenhum problema, nós só queremos saber. Eu não vou, o que eu vou dizer é o seguinte, eu vou assumir as responsabilidades que tiver de assumir. Não tem, aliás, sempre assumi as responsabilidades, ao contrário de outros que procuram enxutar as responsabilidades pelos resultados eleitorais que vão atingir. Quando diz que Rui Rio disse que saía porque tem 4 anos, é porque, como tem menos tempo, é mais fácil ou é mais legítimo ficar se perder? Não, ouça, nós temos de... A primeira coisa é, sendo eleito líder do partido, preparar a alternativa, apresentá-la, os prazos são exigentes e, portanto, é apresentá-la e apresentando-nos aos portugueses com essa visão clara. E depois, com o sufrágio dos portugueses, nós leremos os resultados. Há uma coisa que é certa, eu nunca deixarei de assumir as minhas responsabilidades. É diferente se tiver 25%, ou 35%, ou 32%, ou 30%, é isso que está a dizer? Bom, claro que o que eu digo é, eu nunca deixarei de assumir as minhas responsabilidades, porque eu, ao contrário de outros, não enjeito responsabilidades.